No último dia do Censo Geral da População e Habitação, cidadãos descontentes com a forma como decorreu a operação. INE diz que a recolha massiva terminou, mas precisam de mais tempo para concluir o processo em si. Proposta de lei do Orçamento Geral do Estado em discussão na Comissão da Especialidade, que esteve hoje a auscultar parceiros para a recolha de contribuições sobre as prioridades e metas estabelecidas no documento. Cimeira do G20, líderes das 20 maiores economias criaram uma aliança global para combater a fome e a pobreza no mundo. Mais de 700 milhões de pessoas estão desnutridas. O Ministério da Defesa russo informa que a Ucrânia atacou uma região russa com mísseis balísticos fornecidos pelos Estados Unidos. O ataque aconteceu depois de Putin ter assinado a revisão da doutrina nuclear no país. Há 2 anos era inaugurada a televisão Girassol, um canal que veio com uma dinâmica diferente no mercado televisivo angolano. Os funcionários falaram sobre as várias perspectivas, os desafios e as metas a alcançar. É dia de festa, são 2 anos de uma longa estrada ainda por percorrer. O Girassol Jornal começa agora. Muito boa noite. O diretor do Instituto Nacional de Estatística informou hoje que o Censo Geral da População e Habitação não termina com a recolha massiva de dados. José Calenge falava no princípio desta noite durante uma conferência de imprensa que serviu para apresentar o ponto de situação do processo. O responsável não foi esclarecedor na sua abordagem sobre o fim ou não do processo, tendo preferido apenas que o processo está acima dos 70% e que há localidades que vão precisar de trabalhos de repescagem para a conclusão do mesmo. O censo não termina com a recolha maciça, massiva, não. Portanto, a recolha massiva é apenas uma etapa deste processo. Ou seja, depois da recolha massiva, e porque nós precisamos completar a cobertura, daí ter dito que existirá um processo ainda de repescagem e porque em algumas localidades urbanas existe ainda algum trabalho por se concluir do ponto de vista de recolha para completarmos a cobertura. O processo ainda não terminou. O censo como tal não termina com a recolha massiva. É preciso percebermos que o censo não termina com a recolha massiva. Mas o principal fator é a recolha massiva. Exatamente. Mas, na continuidade do processo, é necessário que se completem a cobertura. Mas já não será um exercício de recolha massiva, como ocorreu até agora, o dia 19 de novembro. Logo, portanto, continuaremos a fazer, para além desta recolha, repescagem, continuaremos a fazer o estudo da informação recolhida de um lado e, por outro lado, cobrir, não é, aqueles espaços que não foram cobertos. Como eu dizia, estamos a 77% da listagem. Nós precisamos aumentar este nível de cobertura, mas o processo já não ocorrerá de modo massivo. E alguns cidadãos aqui em Luanda alegam que os resultados do Censo Geral da População e Habitação são questionáveis face aos vários constrangimentos registados ao longo do processo. Com o encerramento previsto para hoje, há quem entenda que o tempo foi curto, mas há quem contraria esta tese afirmando que a Comissão Multissetorial teve tempo suficiente para realizar o processo. 2 meses depois do arranque do Censo Geral da População e Habitação, a 19 de setembro último, o processo encerra hoje em todo o país, mas com muitas dúvidas de alguns cidadãos sobre a credibilidade dos resultados. Este contabilista de profissão diz que no bairro em que vive, algumas zonas não se observou a presença dos recenseadores. Deu também para ver alguns bairros, porque vivo no Casquel. Existem algumas zonas do meu bairro que por acaso não tiveram acesso. As pessoas esperaram e nada. E acabo mesmo por concluir que não houve êxito. Não houve êxito. Por acaso vier
assim que informarem os dados, não serão dados corretos. É preciso haver mais contínua prerrogativa, porque há ainda muitas residências que não têm o selo, uns legam que estão a ser retirados do selo. Eu ainda recentemente acompanhei uma inclina de um bairro, não é? Foi batido à porta por volta das 20 horas. Um pessoal de censo passou por lá para poder fazer o trabalho. Então acredito que deveriam dar mais uma moratória para poder dar o respectivo deferimento. Apesar dos constrangimentos verificados ao longo do processo, o que forçou a sua prorrogação, alguns cidadãos entendem que é preciso dar voto de confiança às pessoas envolvidas no censo. Tomamos todos conhecimento de alguns atrasos logísticos e isso afetou diretamente o início e o fim do censo. Portanto, em suma, eu acho que, apesar das dificuldades, o INE fez o seu trabalho e, no meu ponto de vista, um trabalho bem feito. Nós temos que confiar nas nossas instituições e temos que confiar nos responsáveis das instituições. Casas há que não passaram, casas há que devem passar. De fato que vai haver aí muita situações do gênero, não é? Mas deve-se mesmo ter a maior atenção, que é preciso haver uma colaboração. Juntos contamos por Angola. No entanto, os moradores devem colaborar, os agentes é o trabalho que eles estão e continuam a fazer. Agora, o nosso governo poderia procurar, junto dos outros meios, não é? Dar mais uma prerrogativa, de maneira com que tenhamos então um resultado que faça satisfação a todo cidadão. Eu acho que é uma ideia que o governo poderia reaver isto. Deveria procurar novos métodos de assim poder fazer a contabilidade de forma a distribuir melhor o erário público. Mais de 92 mil técnicos estiveram envolvidos no processo que decorreu pela primeira vez em formato digital. E em estúdio tenho o Luís Jimbo, que é comentador. Luís Jimbo, muito boa noite. Obrigada por cá estar. Vamos olhar para este processo que terminaria hoje, pelo menos é o que estava estipulado pela a penúltima comunicação do INE, mas há pouco tempo o INE não está muito esclarecedor relativamente ao fim ou não do processo. Os cidadãos estão descontentes e desconfiados dos dados que serão ou venham a ser apresentados. O que é que falhou neste processo, na sua opinião? Boa noite, Laurinda Cássio, estimados telespectadores da TV Girassol. Eu acho que falhou foi, primeiro, sabe que houve muita expectativa de que pela primeira vez Angola iria usar um sistema digital de realizar o censo, e o que falhou foi tanto investimento na confiança institucional de que os tablets iriam resolver tudo, quer dizer, num clique tudo estaria resolvido, e depois assistimos a uma cadeia sequencial de ausência dos tablets, má formação e desconhecimento da utilidade dos licenciadores, a forma da contratação de um licenciador, ou seja, o governo criou muita expectativa de que os tablets, pela primeira vez usando a tecnologia, iria resolver e não resolveu. Luís, a comunicação antes da realização do censo foi uma comunicação muito incisiva, que deu a entender que estava tudo pronto, tudo preparadíssimo para que no dia D pudéssemos arrancar e pudéssemos realizar o censo com o maior sucesso possível. Mas depois veio-se constatar, e pelo que acabaste de dizer, que não é bem assim. As pessoas não estão muito confiáveis e põe-se em questão também um bocado o facto de se contratarem pessoas não muito bem preparadas, que não garantiam alguma confiança aos próprios populares. Laurinda, não é o pessoal não bem contratado, é de que a tecnologia usada precisava-se mais tempo de preparar os licenciadores e depois também precisava-se fazer um investimento maior nas pessoas. Sabe que quando os censos anteriores, de que o recurso primário eram as pessoas, houve esta preparação de investimento nas pessoas, investimento na formação, na contratação, mas também as pessoas foram formadas desta vez. Não no timing e na necessidade que precisava. Recorda-se que os tablets só chegaram de forma completa 1 ou 2 semanas depois do censo ter já iniciado com o adiamento. E os licenciadores foram aprendendo fazendo. Só nas 2 últimas semanas que o INE reconheceu que tinha aprendido suficiente para, então, acelerar o processo de licenciamento. Mas estamos a assistir que, mesmo assim,
E agora, o outro problema foi de comunicação da parte do INE. É preciso saber explicar e saber comunicar que uma questão é o dia que termina o recenseador na rua, de bater a porta, de visitar a casa das pessoas, mas que esse trabalho de acumular os dados, fazer o tratamento dos dados, continua dentro do período censitário. Isto é uma questão. A outra questão é, na comunicação que passou agora, o que o diretor disse é de que recolhemos os dados e agora vamos fazer o tratamento dos dados e até a divulgação do relatório final. Ainda estamos dentro do período censitário. Mas diz que apenas 70% do processo todo foi realizado. Esta é outra questão que se coloca de percebermos se, de acordo com a metodologia e as regras censitárias, temos dois problemas reais. Um foi o de que iniciamos a fazer a fotografia fora do período da fotografia. Então, para quem percebeu, lá em casa sabia que o recenseador fazia o esforço, alguns bem treinados faziam o esforço de lhe perguntar, naquele período, até 19 daquela data que já passou, se alguém faleceu em casa. É pegar uma fotografia de um passado. É diferente fazê-lo dentro do período censitário, daquelas datas dos 19 e os 19. Não aconteceu. Este é um desafio. Qual é a consequência que terá? O outro desafio é esse que está a dizer. A cobertura, que esperávamos que com tecnologia estaríamos num clique, não foi bem real, por causa do problema de infraestrutura. As zonas sem energia... Mas o INE sequer assume, Luís Jimbo, essas falhas. Não é? De forma clara, a comunicação também não está a fluir como tal. Esta é a cultura institucional que nós temos, não é um problema do INE, é um problema de comunicar o governo. O governo acha-se que dizer que falhou é uma fragilidade que o país vai terminar. Não, quando falhamos temos que ter humilde para falhar e mobilizar as pessoas e os recursos para resolvermos o problema. Mas esta cultura de dizer que não há falha e de não culpar e nem responsabilizar as instituições e as pessoas que estão por detrás desta falha, é uma cultura institucional que depois gera essa desconfiança do cidadão. Luís, este processo vai começar, vai continuar, o INE fala agora em repescagem do mesmo. Há esta questão também de estarmos sob o olhar das outras instituições internacionais. Isto, de alguma forma, põe em causa o nosso nome, porque sabemos que o Censo Geral da População e Habitação é para que também possamos olhar para a nossa política pública. Não é na forma como a Laurinda Calço disse, é leviana. Não, é muito sério. É muito sério. Só para dar o exemplo, temos leis que determinam que para construir uma escola numa determinada localidade, há que de acordo com o censo, é preciso saber quantas famílias ali vivem, para determinar se pode-se construir uma escola ou não. Ou então, não ter os dados do censo fiável põe em causa estas leis. Sabe que nem outras realidades o censo é o que determina a população eleitoral. Não é no nosso caso, mas no nosso caso determina desculpa o pleonasmo, determina o grau do município. O nível em que está um determinado município também é de acordo com os dados dos números da população. Tirando as outras questões, por exemplo, os números de pobreza, o índice da pobreza para as políticas que combatem a fome e a pobreza vem dos dados do censitário. Ou seja, a não fiabilidade dos dados censitários, antes de colocar em causa Angola perante as instituições congêneres lá fora, põe em causa a nossa realidade, a nossa vida, a nossa interpretação dos fenómenos sociais e políticos que estão todos os dias a acontecer. E eu acho que o impacto em que o censo acontece, o impacto socioeconómico, que é muito grande, a fome, o desemprego, o descontentamento social, não é favorável para o trabalho do censo, mas é fundamental para os resultados do censo, porque só assim é que o governo, o Estado, poderá mitigar de forma a médio prazo e a longo prazo estes fenómenos sociais. Diante de um facto tão sério
que tem a ver com a decisão das várias políticas públicas, das várias decisões que se tomam, passo o termo, que se tomam para o bem-estar social. Faltou aqui algum comprometimento ao mais alto nível ou nem por isso? Não, porque nós vimos que há uma secção multissetorial que esteve encarregue de dirigir o processo. Ao mais alto nível faltou uma autorresponsabilização. Se o censo, desde o primeiro momento em que tivemos aquela alteração, deveria, e volto a dizer, deveria haver responsabilização. Não se pode olhar estas questões de Estado como, desculpa o termo, eto-mudieto, né? Fica sempre, tipo, não aconteceu nada. Não, o que aconteceu no primeiro momento desencadeou uma motivação negativa de irresponsabilização e de tapar buracos, não é? Vamos dizer, soluções imediatas, soluções improvisadas, que ao olho não estamos a ver as consequências. É inadmissível ao ponto que chegamos. Sucessivamente temos alterado o censo. Com pompa e circunstância anunciamos o mundo e o cidadão de que estamos preparados. E no final não atingimos 100%, nem 90%, estamos a falar em 70%, que agora a pergunta se coloca com os dados que temos, é fiável para determinar as leis, é fiável para determinar as políticas, é fiável para os dados de Angola estarem agregados nas Nações Unidas? Esta é a questão que fica e é preciso esclarecer. Pois, há aqui uma última questão que também nós queremos colocar, Luís, continuando a olhar para esta questão do censo e o comprometimento a que te referias há pouco tempo. Há a questão dos cidadãos também não confiarem neste processo, já aqui falámos. Muitos dizem mesmo que o processo tinha de ser repetido. Olhando para o que já aconteceu nos outros anos relativamente à realização do Censo Geral da População e da Habitação, era necessário trabalharmos todos em conjunto para o sucesso deste censo? Olha, para o sucesso do censo, eu julgo que o essencial, o primeiro aspecto é a inclusão. Me falhou demais isto. E, por exemplo, a percepção que o cidadão tem é uma comunicação que lhe é dada exclusivamente pelas instituições públicas. Mas se tivesse ouvido inclusão da sociedade civil na mobilização e até nas tarefas de recenseamento a nível das comunidades, lá onde está uma igreja, por que não envolver a igreja a fazer o trabalho de sensibilização, os catequistas envolverem-se no recenseamento? Por que desta forma seletiva e centralizada tudo em Luanda? Porque se fosse a igreja, a ONG e outras instituições municipalizadas também estariam a passar a informação de sensibilização e educação da informação sobre o recenseamento, e isto o cidadão teria informação com maior qualidade e com maior confiança. E, finalmente, sobre o impacto da confiança, a informação não é tanto para o cidadão. Sabe que o cidadão, neste aspecto dos dados do censo, é mais consumidor. Mas o essencial é a fiabilidade dos dados para quem toma a decisão. É a fiabilidade deste resultado, se as políticas públicas estarão adequadas àquilo que é a realidade do quantos somos, aonde estamos e como estamos. Se não refletir isto, todas as decisões que se vierem a tomar vai prejudicar a todos nós. Luís, muito rapidamente, só à medida daquilo que foi a abertura do censo, a pompa e circunstância e todos aqueles convidados, há aqui uma comunicação muito envergonhada relativamente ao facto de se ter falhado?
Há um orgulho do governo muito forte que eu, às vezes, eu olho para os nossos governantes e vamos ver durante esse período de comunicação, tenho muita dúvida que alguém vai aparecer com um semblante de envergonhado, muito pelo contrário, de trabalho realizado, de que está a fazer muito esforço, de que os outros é que estão no contra, é que não estão a participar, mas a verdade é que não há inclusão e o que estamos a viver é falta de maior inclusão de todos da sociedade para realizar o censo. Luís, muito obrigada pela tua presença e por estarmos aqui a analisar esta questão do Censo Geral da População e Habitação, que não ficou claro na comunicação nesta noite do INE se o processo termina efetivamente ou não. O INE diz que precisa de tempo para fazer repescagem do mesmo e que apenas 70% do processo foi já concluído. E nós vamos seguir neste jornal, olhando para outras matérias de atualidade. Foram apreendidos mais de 2 milhões de litros de combustíveis nas últimas semanas pelo Serviço de Investigação Criminal SIC. Estão detidos 169 indivíduos envolvidos nos crimes de contrabando de produtos petrolíferos, quer em Luanda, quer em províncias fronteiriças. O SIC tem vindo a responder de forma ativa à denúncia feita há pouco mais de um mês pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Furtado. Mais de 2 milhões de litros de combustíveis, dentre os quais gasolina, gasóleo e petróleo iluminante, foram apreendidos nos últimos 45 dias pelo Serviço de Investigação Criminal. Dizer que destas ações resultou na apreensão de 2.233.510 litros de combustível diverso, tanto a nível de todo o território nacional. E aqui precisar que deste combustível diverso, 1.271.967 litros são de gasolina, 926.593 litros são de gasóleo e 34.950 litros de petróleo iluminante. O porta-voz também destacou que foram apreendidos 169 cidadãos acometidos em crimes de contrabando de produtos petrolíferos. Estes crimes foram cometidos em várias províncias do país, com algum realce para as províncias fronteiriças. Nos últimos dias, e uma comissão multissetorial encabeçada pelo Tribunal da Comarca do Luena permitiu, e como está também plasmado em lei, a nova lei que tanto criminaliza o contrabando de produtos petrolíferos, que todo o conjunto de objetos que são utilizados para atividade de contrabando devem se reverter a favor do Estado. O desmantelamento das inúmeras redes que se dedicam ao contrabando de combustíveis no país, o SIC tem se mostrado incansável e em 45 dias apreendeu mais de 2 milhões de litros de combustíveis. A 10ª Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Ambiente realizou uma auscultação aos parceiros sociais e organizações da sociedade civil nesta terça-feira, no âmbito da discussão da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para 2025. A iniciativa visa recolher contribuições e promover o diálogo com as partes interessadas sobre as prioridades e metas estabelecidas no documento. A organização não-governamental Ação Humana defende uma distribuição justa orçamental para os setores da educação e saúde no OGE de 2025. O representante da ONG propõe que seja previsto um fundo para a compra de preservativos devido à atual escassez no mercado. Para 2025 está cabimentado 11% do orçamento para a saúde, que é extremamente baixo, porque nós vivemos num país endêmico em relação à malária, nós vivemos num país com sérios problemas de tuberculose e elevado número de mortes, nós vivemos numa região onde há um número elevado de pessoas infectadas com VIH. Como a título de exemplo, Angola atualmente vive um fenômeno que para muito não quer dizer nada, mas que representa um aumento significativo da infecção, que é rotura de preservativo. Pombal Marinho também sugere que o acesso aos preservativos seja facilitado ou até gratuito, especialmente para grupos vulneráveis. Quer dizer
que tem que existir quantidades elevadas de preservativo que se oferece gratuito, o acesso ser facilitado, fácil. Hoje o país está a viver um fenômeno que para muitos não quer dizer nada, mas é um indicador de elevado número de infecção, que é rotura de preservativo. No planeta Terra, não creio que haja um país que tenha rotura de preservativo. O preservativo tem que estar acessível e disponível, tem que se oferecer. Há muita prostituição infantil e a relação sexual é uma necessidade biológica. Há angolanos que para ter 100 kwanzas ou 3 kwanzas é difícil. Então a esses se oferece o preservativo. Associações que defendem os direitos das pessoas com deficiência pedem maior atenção dos deputados e do Executivo para a acessibilidade nos edifícios públicos e para a criação de um Dia Nacional comemorativo. A criação do Instituto da Pessoa com Deficiência, para que possamos ver a problemática da pessoa com deficiência melhor resolvida, a observância do decreto para as vagas de emprego, decretos para a acessibilidade, para o ensino superior e para as vagas para a habitação para as pessoas com deficiência. Um pequeno resumo, mas também queremos a celebração da data da pessoa com deficiência nacional. Nós temos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é o dia 3 de dezembro, mas queremos uma data nacional. Deixamos aqui uma recomendação com o aniversário de José Saiovo ou do nosso, de feliz memória, Oscar Ribas. Nós mesmo, porque comovemos, ou que conseguimos nos locomover, encontramos, apesar da lei da acessibilidade já estar aprovada, mas o nosso executivo tem imensas dificuldades para lidar, principalmente com a acessibilidade, porque nunca ouvimos dizer que foi removida uma rampa de uma instituição pública. Por exemplo, os tribunais continuam com muitas escadas, com muitas dificuldades, principalmente para movermos no meio físico, e cada vez mais as organizações de pessoas com deficiência sentem necessidade do Estado, dentro daquilo que são os projetos e programas apresentados pelo Estado, tentar, assim, paulatinamente, dentro daquilo que são nossas ideias, o Estado procurar resolver paulatinamente as questões que afligem a pessoa com deficiência. Deputados da 10ª Comissão da Assembleia Nacional ouviram as preocupações dos parceiros sociais e se comprometeram a tratar as demandas de forma adequada. Foi possível, portanto, recolher as principais preocupações que, de resto, são iguais aos outros anos passados. Não basta um encontro com todos, né? É preciso, portanto, termos muito ao longo do ano, portanto, uma ligação mais forte no sentido de resolvermos problemas. A 10ª Comissão continuará a ouvir os parceiros sociais e outros órgãos durante a discussão do EGE na especialidade. Mais de 44 mil empresas, entre micro, pequenas e médias, estão inscritas e certificadas pelo Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas. A informação foi avançada hoje pelo administrador executivo do INAPEN durante o 13º Fórum de Economia e Finanças, que analisou a estratégia de financiamento a este segmento de empresas. O fórum foi promovido pela Associação Angolana de Bancos, que existe há 26 anos. O financiamento às micro, pequenas e médias empresas esteve no centro das discussões do 13º Fórum Economia e Finanças, que reuniu especialistas da banca, estudantes e responsáveis de empresas creditadas no país. Atualmente já estão legalizadas dentro do Plano de Desenvolvimento Nacional mais de 44 mil empresas, segundo o administrador do Instituto Nacional de Apoio a Micro, Pequenas e Médias Empresas. Os dados são públicos, nós temos cerca de mais de 44 mil empresas certificadas até a data, portanto já cumprimos com aquilo que eram a meta anual, né? Portanto inscrita no PDN, portanto é um processo contínuo, né? Nós desde 2012 que estamos com esta responsabilidade de poder acompanhar, não é, aquilo que é o processo de classificação das micro, pequenas e médias empresas. O que estamos aqui também, o que é importante aqui destacar naturalmente é que dentro deste quadro
de empresas certificadas pelo INAPEM, que se constituem naturalmente no nosso principal instrumento de trabalho. Várias são as preocupações que nos são colocadas, que não se cingem apenas à questão de financiamento, mas a nossa parte, que é tornar as nossas empresas cada vez mais preparadas para acederem aos vários instrumentos disponíveis, quer do ponto de vista de capacitação, quer do ponto de vista de financiamento, quer do ponto de vista de acesso aos mercados, enfim, entre outras, deve continuar a ser a nossa principal divisa enquanto instituição de apoio às micro, pequenas e médias empresas. O presidente do Conselho Executivo do BAE defende que a burocracia existente no processo de concessão de créditos é necessária para se perceber como o empresário de determinada empresa vai reembolsar o banco. Os empresários têm reclamado muito à volta do nível da alegada burocracia no processo de concessão de créditos. A burocracia é um processo, tal como ela é vista, é um processo que é necessário, porque nós precisamos, acima de tudo, de perceber, provavelmente até melhor que o próprio empresário, como é que ele ou ela vai reembolsar o banco. A nossa atividade é de intermediação financeira. Nós captamos depósitos de clientes, constituímos reservas obrigatórias junto do Banco Central e depois a parte que resta, que são aí a volta de cerca de 70%, nós concedemos crédito ou fazemos aplicações em títulos e valores mobiliários. Por sua vez, Mário Nascimento, presidente da Associação Angolana de Bancos, refere que o melhor mesmo é seguir as exigências impostas pelas instituições bancárias para a concessão do empréstimo. Em muitos casos são critérios mínimos que os bancos têm, nomeadamente serem empresas ou empresários formalizados, terem a sua situação fiscal regularizada, terem pelo menos contabilidade organizada e poderem demonstrar aos bancos que têm capacidade de solver aquilo que são as suas dívidas. Claro que em muitos casos as empresas têm alguma dificuldade em cumprir com alguns desses requisitos, mas aqui são os requisitos mínimos que fazem com que pelo menos os créditos concedidos possam ser acompanhados, possam ser controlados. O 13º Fórum Economia e Finanças terminou com uma mesa redonda onde se abordou questões do financiamento a micro, pequenas e médias empresas, como as limitações que ainda existem no acesso ao financiamento. Voltou a ser confirmada a visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Angola na primeira semana de dezembro. O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Luanda, James Story, reiterou este compromisso esta manhã no decorrer da Feira de Oportunidades promovida pelos Estados Unidos, que decorreu no Memorial Dr. António Agostinho Neto. James Story destacou que o objetivo principal da visita presidencial será estreitar as relações bilaterais e explorar novas oportunidades de cooperação entre os dois países. Segundo o diplomata, a presença de Joe Biden em Angola irá sublinhar as possibilidades de parceria em áreas estratégicas como transporte, saúde, educação, comunicação social e negócios. Angola é um parceiro importante e estamos fazendo um investimento grande aqui nesse país. Eu falei da visita do presidente Biden em 2 semanas, e os investimentos que estamos fazendo no corredor do Lobito, mas também as empresas dos aviões como a Boeing, que está fazendo um trabalho importante aqui com a venda de aviões novos. Também estamos fazendo um investimento para modernizar a Rádio Nacional de Angola e também um investimento para eletricidade sustentável de energia solar no país. Além disso, James Story enfatizou que a visita é uma demonstração do compromisso norte-americano em construir pontes de cooperação e fomentar o investimento econômico em Angola. Achamos nos Estados Unidos que as pessoas que fazem esse trabalho de empreendedorismo é uma espina dorsal da economia. Estamos sempre buscando maneira de apoiar vocês na busca de esses trabalhos, inovação, indústrias novas, é o que nos Estados Unidos fazemos muito também. E, por fim, mas eu acho o mais importante, senhor ministro, é a ponte de educação.
Essa ponte de educação é tão importante para dar um futuro melhor para todos vocês. Os Estados Unidos da América consideram que Angola continua a ser um parceiro estratégico com o qual trabalham, tendo mencionado, por exemplo, que no domínio empresarial mais de 70 empresas atuam em território nacional. O encarregado de negócios dos Estados Unidos da América falava durante a Feira de Oportunidades dos Estados Unidos, que agora, em sua segunda edição anual, refletiu o crescente interesse das empresas e investidores americanos no mercado angolano. Na ocasião, a ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação sublinhou que, desde 2019, Angola e os Estados Unidos da América trabalham em conjunto para promover intercâmbios acadêmicos e ampliar o acesso às bolsas de estudo para jovens angolanos. Estamos todos empenhados em ampliar o acesso dos nossos jovens ao ensino superior de qualidade, em criar pontes entre as universidades congêneres, para que a nossa juventude possa beneficiar do intercâmbio cultural, científico e acadêmico, pois reconhecemos que o pilar da educação superior no século XXI é precisamente a extensão universitária. Reconhecemos também o papel estratégico dos Estados Unidos no desenvolvimento do nosso setor. A nossa determinação é continuar a estreitar laços de cooperação, criando oportunidades para os jovens angolanos. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva lançou oficialmente a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza durante a abertura da Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo do G20, esta segunda-feira no Museu da Arte Moderna, no Rio de Janeiro. A cerimónia contou com a presença, entre outros, dos presidentes Joe Biden, Xi Jinping e Emmanuel Macron, além dos demais líderes das maiores economias do mundo e de países convidados, como o presidente angolano João Lourenço. Contudo, os presentes estavam fixados no facto que estava a marcar a atualidade a decisão de Biden de permitir que armas dos Estados Unidos sejam usadas para ataques profundos à Rússia por parte do exército da Ucrânia e o consequente aumento da tensão. De qualquer modo, na apresentação do projeto, Lula da Silva citou um dado da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura: 733 milhões de pessoas estão subnutridas este ano. O presidente brasileiro reforçou que são mulheres, homens, crianças, cujo direito à vida, à educação e alimentação tem sido negado, e ressaltou que num mundo onde são produzidas 6 bilhões de toneladas de alimentos por ano, além de um gasto militar na ordem dos 2,4 bilhões de dólares, a fome é inaceitável. A fome e a pobreza não são resultado da escassez ou de fenómenos naturais, são produtos de decisões políticas que perpetuam a exclusão de grande parte da humanidade. Compete aos que estão aqui a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a sociedade. Este será o maior legado, porque não se trata apenas de fazer justiça. Essa é uma condição imprescindível para construir sociedades mais prósperas e um mundo de paz. E o Brasil sabe que é possível com a participação da sociedade civil, afirmou Lula. Segundo o presidente do Brasil, que lidera rotativamente o G20, pessoas que sempre foram consideradas invisíveis estarão no centro da agenda internacional, com a ajuda da Aliança, que já conta com a adesão de 81 países, 26 organizações internacionais, 9 instituições financeiras e 31 fundações filantrópicas e organizações não governamentais. A prostituição aumenta nos bairros de Luanda. A profissão, considerada como das mais antigas do mundo, tem vindo a crescer na capital do país. Em Angola, a prática ganha espaço em diferentes níveis, mas há quem entenda ser cedo para legalizar a prostituição, ao mesmo tempo que outros defendem a autorização da atividade com o argumento de que o Estado perde a não cobrar impostos. A província de Luanda continua com um elevado número de adultas e adolescentes vulneráveis envolvidas em prática de prostituição. O fenómeno tem estado a ganhar contornos preocupantes. Nesta terça-feira, foram apresentadas um grupo de cidadãs angolanas que se dedicavam a práticas de supostas massagistas que eram recrutadas por essa cidadã nas imagens para se prostituir por via das redes sociais
e em festas. É atendido, né? Explicamos sobre a massagem relaxante, que é todo o corpo e etc. E daí ele pergunta se tem mais algum serviço. Ele disse, a pessoa que maneja o telefone diz que não tem mais outro serviço, a menos que você chegue num consenso com a terapeuta para você avançar. E vai ter que pagar um valor a mais da massagem relaxante, que é 15 mil kwanzas, vai aumentar mais 10 para ser 25 mil kwanzas. E nessa massagem de 25 mil kwanzas, ele recebe o body to body, massagem peniana, o broche, tudo que eles quiserem fazer na sala, porque eu já não estou aí presente, é uma coisa deles dois. Alguns pedem fantasias com eles, eu não sei. Bem que eu aprovava, é uma decisão delas, porque eu tenho um salário que eu já pago para elas, nesse valor de 15 mil kwanzas na massagem relaxante. Porém, quando elas recebem os 10 mil kwanzas é particular, elas ficam uma semana a trabalhar e depois vão para casa num valor de 50 mil kwanzas. E elas faturam mais quando pedem um valor de 25 mil kwanzas, porque é 10 mil cada cliente. Elas apresentam-se como prestadoras de serviços de massagem, mas tendem este seu serviço até mesmo a atos sexuais com penetração, estabelecendo preços no valor de 15 mil kwanzas cada ato sexual e estendendo este preço até os 25 mil kwanzas, que é repartido 10 mil kwanzas para a dona do estabelecimento e 15 mil kwanzas para a prestadora dos serviços sexuais. Vamos fazer uma curta pausa neste jornal. Daqui a pouco voltaremos com mais notícias. Até já. Estamos de volta. A televisão Girassol completa hoje 2 anos desde a sua criação. Foi a 19 de novembro de 2022 que a primeira emissão televisiva foi ao ar, tendo sido o desporto na rede e a transmissão dos Jogos do Mundial, os primeiros programas em grelha. Depois seguiu-se a emissão do primeiro Girassol Jornal. Acompanhe os momentos. Boa noite. Olá, bem-vindo. 19 de novembro de 2022, data inesquecível. A primeira emissão do Girassol Jornal, o principal serviço de notícias da estação. Este momento memorável não foi apenas uma estreia. Foi o nascimento do primeiro bebê da emissora, fruto de esforço, paixão e um sonho coletivo. Sob a apresentação de Simeão Mundula e Quina Santos, os rostos que se tornaram símbolo da credibilidade e da modernidade. O GJ nasceu como um modelo de jornalismo que combina inovação e autenticidade, carregando a essência da verdade. Este projeto trouxe à tona uma missão nobre: ser a voz dos silenciados e informar com precisão e integridade. A jornada até este dia não foi simples para a direção da Rede Girassol e para toda a equipa envolvida. Os desafios eram muitos. Cada decisão, cada detalhe foi marcado pela ansiedade e pelo desejo de superar expectativas. O jornal era gravado, uma escolha estratégica que refletia o caráter experimental da produção. Tudo aconteceu no Laboratório Estúdio, localizado na movimentada Avenida Ho Chi Minh, um espaço que naquela noite transformou-se em um palco de sonhos. O trabalho árduo da equipa na redação jornalística tornou-se um espetáculo de união e compromisso. Ali, no coração criativo da TV Girassol, todos estavam concentrados, carregados de energia positiva, para testemunhar o nascimento do primeiro bebê da emissora. O Girassol Jornal é mais do que um telejornal. É a materialização de uma visão: informar, inspirar e transformar. Uma estreia que, apesar dos obstáculos, provou que a dedicação de uma equipa pode romper barreiras e iluminar caminhos. E assim, naquela noite de novembro, as vozes de Simeão e Quina ecoaram pela primeira vez, anunciando ao mundo que a TV Girassol havia chegado para fazer a história. O primeiro bebê nasceu e, com ele, a promessa de continuar a girar e levar a luz do sol a todos os lares com o melhor da informação. A multiplataforma que nasceu para plantar a diferença no seu dia a dia. Boa noite, fique bem. Boa noite.
E os funcionários da televisão Girassol recordam a primeira emissão com orgulho e sentimento de dever cumprido. Quem cá esteve desde o começo fala em dias intensos e de muita agitação. No mercado concorrencial era importante trazer um conteúdo diferenciador e que pudesse marcar a vida dos angolanos. Hoje, 19 de novembro, celebramos com orgulho o 2º aniversário da TV Girassol, uma das 4 plataformas que compõem a Rede Girassol, que se tem destacado por revolucionar o jornalismo e o entretenimento em Angola. Ao longo destes 2 anos, a TV Girassol se consolidou como um espaço de informação credível e de qualidade, oferecendo conteúdos diversificados. Estamos aqui a construir este edifício que se chama Rede Girassol, com muito trabalho. As pessoas que me conhecem melhor sabem que sou um homem de rádio, estou a aprender a televisão aqui. Continuem connosco, é um projeto muito interessante, daí o nome Futuro é Agora. Eu tenho acrescentado jornalismo diferenciado, com critério e profundidade analítica. Para nós que testemunhamos o início desta jornada toda, é um momento de muita felicidade, porque vimos o bebê a nascer e hoje está a crescer 2 anos. Para nós é um motivo de orgulho. Para mim é uma alegria estar a fazer parte hoje desta data muito especial para todos os trabalhadores da Rede Girassol. Juntos somos mais fortes e vamos crescer também, juntos, juntinhos, todos. A Rede Girassol é a primeira multiplataforma de Angola, que comporta televisão, rádio, portal de notícias e redes sociais, agregando inovação, tecnologia, entretenimento e informação, para mantê-lo informado a cada segundo com uma vasta equipa. Eu gosto de desafio, pela experiência que eu já carrego, foi desafiante. O novo desafio na Rede Girassol, mas é para de tudo que a malta já fez, mas algo que me deixou mais feliz foi o lançamento desse ano do programa Conexão. Por quê? Explico. Conexão foi feito por angolanos. Eu me senti muito orgulhoso, ouvi todos jovens angolanos. Foi muito top. É um orgulho, né? Particularmente é um orgulho, isto é, televisão é um mundo muito fechado mesmo. Então eu me sinto como um privilegiado de fazer parte desta grande família. Eu cheguei, iluminei o primeiro jornal aqui mesmo já no Camama, peguei aquilo de raiz, iluminei e deu aquele resultado que deu. Então para mim foi uma conquista grande e aí só estamos a somar. 2 anos de muita experiência aqui na Rede Girassol. Praticamente eu sou editor de vídeo e ao longo desses anos aprendemos bastante, partilhamos muitos conhecimentos, temos bons editores na Rede Girassol e com eles todos os dias eu aprendo. O que mais me marcou é o amor entre colegas e a união. Somos uma central de produção e distribuição de conteúdos. A atualidade está na ordem do dia. Nestes 2 anos, temos procurado ser referência em Angola e além fronteiras, como a principal organização de comunicação privada de Angola. Parabéns, TV Girassol, pelo trabalho árduo, dedicação e espírito criativo que faz desta plataforma um verdadeiro sucesso. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que venham mais 100 anos, Rede Girassol. O futuro é agora. E a Girassol é uma televisão que assumiu o compromisso de informar todas as pessoas onde quer que estejam. Por isso mesmo, os seus conteúdos são transmitidos também nas plataformas digitais em tempo real. A TV Girassol nasceu moderna. Ciente dos desafios atuais de um mundo em constante mudança, os esforços sempre foram feitos com vista a não deixar nenhum cidadão, dentro ou fora das nossas fronteiras, sem o melhor da informação. Por isso, da TV convencional, passamos às plataformas digitais,
há mais de um ano. Foi um processo bom, foi bem recebido, porque tivemos aumentamos o nosso alcance, o alcance da nossa televisão. O pessoal todo, os angolanos na diáspora, puderam assim ter acesso aos nossos conteúdos e foi uma coisa boa. Pudemos estar presentes no smartphone, pelo computador, está a caminho de casa, né? Podes pegar no smartphone e ver a nossa TV a partir das redes sociais. Desde o primeiro segundo, o compromisso de deixar o telespectador a par dos principais eventos do país e do mundo em tempo real foi assumido. Por isso, levamos a informação onde estiver e num clique sabemos o que cada telespectador quer e espera de nós. Nós temos que estar conectados, nos mantermos conectados com o nosso público e deixá-los mais à vontade. As redes sociais deixam o pessoal mais à vontade, de maneiras a expressar os seus sentimentos, o que é que sentem quando recebem o nosso conteúdo. Eles conseguem expressar-se, né? Nós recebemos diversas mensagens todos os dias, né? Diversas mensagens. Isto nos ajuda a melhorar e a nos tornarmos cada dia melhor. Hoje, os amantes das redes sociais podem, no seu conforto, consumir o melhor que há na TV Girassol em apenas um clique. O compromisso com a qualidade é facto. Por isso mesmo, a busca pelo melhor conteúdo continua. O que vem melhoria e inovação, nós continuaremos a acompanhar a globalização, continuaremos a inovar e a levar sempre conteúdos de valor aos nossos telespectadores e seguidores. Em um ano de futuro, nós esperamos ter maior abrangência nesse caso, né? Há bem pouco tempo tivemos a testar já a transmissão via Instagram. Portanto, não tem razões para não estar por dentro do que acontece no país e no mundo com a TV Girassol, onde o futuro é mesmo agora. E também agora que vamos conversar com o PCA da Rede Girassol, o Presidente do Conselho de Administração da Rede Girassol, Manuel Padrão. Muito boa noite, Sr. PCA, e bem-vindo ao Girassol Jornal. Estamos hoje a comemorar, a televisão está hoje a comemorar 2 anos de existência. São ainda muitos desafios pela frente, metas e objetivos por alcançar. Boa noite, Laurinda. Boa noite aos telespectadores. É de facto um prazer enorme estar aqui, porque ainda parece que foi ontem, quando, a 19 de novembro de 2022, nas antigas instalações onde nós emitíamos 100% dos nossos conteúdos, o Largo das Heroínas, conseguimos pôr no ar a primeira emissão, depois de um esforço muito grande. É evidente que, ao comemorarmos 2 anos de existência, temos de falar de algum tempo atrás, porque a preparação de um canal, de uma multiplataforma, leva o seu tempo. Então, lembro-me como se fosse hoje que aquela azáfama toda em que tínhamos negociado os direitos de transmissão do Campeonato do Mundo de Futebol e foi a nossa grande porta de entrada, apresentando-nos para o público telespectador através de um evento desportivo daqueles que é o mais importante do mundo para quem gosta naturalmente do futebol. Desde aquela altura até agora evoluímos muito. Lembro-me que depois de meses a fio a fazermos a transferência de equipamento, a fazermos a migração das nossas operações do Largo das Heroínas para a CMG, estas instalações foram inauguradas no dia 25 de agosto de 2023 e estamos a fazer um percurso que, no nosso entender, e se considerarmos que, por exemplo, 2 anos de existência, fazendo uma analogia com uma prova de maratona, corresponde apenas aos 2 primeiros quilómetros, estamos muito no início, mas muito em breve vamos alcançar aqueles que estão no pelotão da frente. Pois, a pergunta que se vai seguir é uma casa nova, são 2 anos
com um potencial muito grande, quer a nível de capital humano e também quer a nível de tecnologia mesmo de ponta. Ainda, de alguma forma, se faz esta transição para a CMG. Os desafios vão continuar. Eu queria perguntar ao PCA, há novos conteúdos por estrear ainda, não é, PCA? Certamente. Nós ainda estamos muito no início da nossa atividade. Por exemplo, ainda não temos concluídos todos os conteúdos do Daytime. Daytime, os grandes períodos da manhã, da tarde e da noite. Lançamos muito recentemente 2 novos conteúdos que estão a ter, digamos que, o sucesso que nós esperávamos. Estão a subir muito rapidamente nas audiências. Refiro-me ao Zuela Meu Povo e também ao Conexão. São programas que têm públicos distintos, mas que estão enquadrados na nossa estratégia de grelha, que começou com a definição de conteúdos ainda antes de lançarmos a primeira emissão. Fizemos um estudo de audiências, utilizamos os dados da Marktest, fizemos um estudo comparativo, também encomendamos um estudo nosso e estabelecemos essa estratégia de grelha. Nos primeiros meses ainda não tínhamos grande capacidade de produção de conteúdos. O que é que nós fizemos? Vivemos muito de conteúdos importados, nomeadamente grandes eventos desportivos. Foi nessa senda que nós decidimos, então, na altura, comprar os direitos de transmissão do Campeonato do Mundo de Futebol. Seguiram-se outros grandes eventos, mas a grande estratégia agora é, à medida que for passando o tempo, irmos produzindo cada vez mais conteúdos nossos, pois nós temos essa capacidade instalada, temos estúdios daquilo que é o mais moderno que existe, mas não basta ter boas instalações. Precisamos, sobretudo, também ter bons profissionais e, graças a Deus, com essa juventude aliada a alguma veterania, a experiência de alguns de nós, por isso é que contratamos pessoas que já têm créditos firmados no panorama audiovisual nacional. Então, aliando com a nossa juventude, estamos a perseguir o nosso caminho e, certamente, conseguiremos alcançá-los. Já para terminarmos, Sr. PCA, qual é que é a sua palavra a todos os profissionais que tornam possível estas emissões, a grelha de programação, ao pessoal que está por trás das câmaras, que ninguém vê, mas que tem um papel muito preponderante para que possamos hoje estar a completar 2 anos? Nós temos uma média de idade dos nossos trabalhadores relativamente baixa comparativamente com os outros players do mercado audiovisual. Isso não é feito em vão, porque também estamos atentos à mudança de hábitos de consumo da mídia em Angola e no mundo em geral. Vi a peça um bocadinho do Ivan, que se referia a uma aposta muito grande nas redes sociais. Estamos muito apostados também além da televisão, embora o aniversário seja o aniversário da Rede Girassol, aliás, seja o aniversário da TV Girassol, mas nós falamos sempre num conceito de rede, um conceito multiplataforma em que coexistem a rádio, a televisão, as redes sociais e também o nosso portal de notícias. Em relação às redes sociais, estamos a crescer enormemente. Neste momento já temos cerca de 500 mil de seguidores, já temos quase 14 milhões de visualizações dos nossos conteúdos. Neste momento, enquanto nós somos uma produtora de conteúdos por excelência, é para nós relativamente fácil colocar conteúdos no ar. Seguramente nós somos aquela entidade que mais diariamente coloca conteúdos na internet, nas redes sociais. Voltando à questão da nossa juventude, é justamente tendo em consideração os novos hábitos de consumo que nós temos de estar atentos e contratar exatamente jovens que tenham outra mentalidade, pessoas que também percorreram os primeiros passos conosco aqui na Rede Girassol e numa pequena cerimónia que nós tivemos esta tarde, muito simbólica, mais do que qualquer comemoração festiva, tivemos um encontro entre alguns trabalhadores. Nós somos muito poucos. E então tínhamos muito pouca gente connosco, porque o resto tem que trabalhar. Sim. Então fizemos ali uma cerimónia simbólica, onde a nossa mensagem foi: estamos a dar os primeiros passos, todos temos de ter confiança que vamos seguramente fazer história no audiovisual angolano. Vou agradecer a sua presença, muito obrigada por cá estar e continuação de boa noite e também parabéns a si. Muito obrigado, bem-haja a Rede Girassol. Boa noite.
E nestes 2 anos a TV Girassol tem mostrado uma forma diferente de fazer televisão, com tecnologia de ponta, como já aqui dissemos, e uma equipa que trabalha afincadamente para a criação de novos conteúdos. Os trabalhadores falam sobre momentos de grandes desafios e de comemoração também. Simeão Mundula foi um destes profissionais que acompanhou o processo desde a fase embrionária. O pivô do principal serviço de informação da Rede Girassol recorda os passos que foram dados para se atingir a evolução em formato digital, que considera desafiador, tendo em conta a exigência da audiência. Processo desafiante, um processo evolutivo que foi necessário para que nós chegássemos ao nível de crescimento que estamos nesta altura a vivenciar, portanto, e necessário também. Como qualquer processo, nós começamos no analógico e hoje estamos mais desenvolvidos exatamente porque somos um conceito inovador no mercado e nada melhor do que aliar as melhores componentes tecnológicas para que o nosso trabalho seja cada vez mais prestado com a qualidade necessária para o nosso público, que é um público exigente. Para a jornalista Janete Meio-Dia, o processo de transição reflete o compromisso da TV Girassol em levar um conteúdo inovador e de inclusão para os telespectadores. Essa transição só reflete o compromisso da Rede Girassol em incluir todas as pessoas, em levar a informação para o telespectador, para o ouvinte, para o leitor, onde quer que eles estejam. Nosso compromisso é não deixar ninguém de fora. Então o investimento todo o que está a ser feito, que foi feito até aqui, é sempre na perspectiva de valorizar aqueles que consomem o nosso trabalho, porque afinal é por eles que nós existimos. Sem telespectador, leitor ou ouvinte não existe Rede Girassol. Celestina Zola, outro rosto dos serviços de informação da multiplataforma Girassol, salienta a determinação dos profissionais da estação televisiva no processo de transição e adaptação do analógico para o multimédia. Estamos a nos adaptar, nós saímos de um processo, posso dizer, analógico para um totalmente digital. Então está a ser um desafio. E com força de vontade de todos os profissionais da TV Girassol, eu sei que nós vamos conseguir, estamos a conseguir, estamos a trabalhar com o melhor da comunicação, o melhor de multimédia para levar até si esse trabalho maravilhoso, essa imagem esplêndida. Então está a ser um processo bom, difícil, mas está a ser um processo bom. A central multiplataforma Girassol, que está implantada numa área de 45 mil metros quadrados, é o primeiro serviço do país que comporta inovação, tecnologia, entretenimento e informação em televisão, rádio, portal de notícias e redes sociais para manter a audiência informada a cada minuto. Vamos olhar para a página internacional. Quando se assinalam 1000 dias do conflito na Ucrânia, Kiev fez o primeiro ataque com mísseis de longo alcance norte-americanos e a Rússia fez mudanças na sua doutrina nuclear. Em discurso dirigido ao Parlamento Europeu, o presidente ucraniano admitiu que a guerra pode terminar em 2025, o que coincide com o regresso de Donald Trump à Casa Oval, apesar dos aliados europeus dizerem que vão continuar a apoiar a Ucrânia durante o tempo que for necessário. A Ucrânia fez, na madrugada desta terça-feira, 19 de novembro, o primeiro ataque ao território russo com mísseis de longo alcance de fabrico norte-americano. O alvo foi uma instalação militar na cidade de Karachev, a cerca de 130 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, na província de Briansk, de acordo com uma fonte militar ucraniana, a agência Reuters. Uma fonte do Ministério da Defesa da Rússia, citada pela agência estatal TASS, relatou que 5 mísseis foram derrubados e que o ataque não provocou vítimas ou danos, só um pequeno acidente. Entretanto, há um 6º míssil que os analistas militares consideram que atingiu o objetivo, sendo que também admitem que a utilização dos mísseis norte-americanos não venha a mudar o curso da guerra, que dura 33 meses, e que a Ucrânia pode perder nas trincheiras, onde luta com a falta de soldados para deter os avanços russos. As mudanças mais decisivas podem acontecer quando Donald Trump regressar à Casa Branca. Entretanto, em resposta à decisão dos Estados Unidos que permitiu o uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia, a Rússia fez mudanças na sua doutrina nuclear. As alterações promovidas por Vladimir Putin, presidente russo, definem que ataques ao território russo com mísseis ou outros aparelhos aéreos convencionais
passam a justificar o uso de armas nucleares por Moscovo, desde que os ataques sofridos sejam apoiados por uma potência também nuclear. Na rede social X, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev escreveu: a nova doutrina nuclear da Rússia significa que os mísseis da OTAN disparados contra o nosso país podem ser vistos como um ataque do bloco à Rússia, que pode retalhar com armas de destruição em massa contra Kiev, instalações-chave da OTAN, onde quer que estejam localizadas. Isso significa a Terceira Guerra Mundial. Daqui a pouco vamos olhar para o desporto. O momento é para mais uma curta pausa. Já voltamos. André Vilas Boas está em Angola para estreitar relações com os Dragões de Luanda. O presidente do Futebol Clube de Porto pôde levar atletas para Portugal. André Vilas Boas ofertou donativos para meninos desfavorecidos em Calomboloca. Chegou nas primeiras horas desta terça-feira em Luanda o presidente do Futebol Clube do Porto de Portugal, André Vilas Boas, para visitar e confraternizar com os Dragões da Casa do Clube em Angola. O dirigente desportivo disse que foi muito bem recebido e espera promover a ligação entre os esportistas angolanos e portugueses. Para já está a ser uma manhã em cheio, uma tarde em cheio, muito bem recebido por este povo angolano e espero sinceramente, enquanto presidente do Futebol Clube do Porto, poder dinamizar ainda mais esta relação com o povo angolano e com os esportistas de Angola. André Vilas Boas tem uma agenda a cumprir em território nacional, que inclui o encontro com o Ministério da Juventude e Desportos e a visita à Academia de Futebol de Luanda, AFA, onde o gestor desportivo pode ficar atento aos novos talentos do futebol angolano. Não venho com o objetivo de roubar talentos. Claro está que seria bom para o desenvolvimento das crianças. As crianças têm que ter o apoio necessário familiar, desportivo, social para o seu desenvolvimento humano e depois, claro está, como desportistas. Não posso negar que vou deitar um olho se aparecer algum jogador que se evidencie, será referenciado também ao nosso scouting para fazer o devido acompanhamento. O ex-internacional angolano Djalma Campos enalteceu a visita do 32º presidente dos Dragões, dizendo que é um marco histórico. Antes de mais, acho que significa uma marca importante, porque temos o Futebol Clube do Porto, um clube internacionalmente conhecido, que vem o seu presidente a Angola, não manda outras pessoas da administração, vem ele mesmo conhecer a Casa do Porto, sendo um presidente que acabou de assumir o cargo há pouco tempo. A última visita que tivemos de um presidente do Futebol Clube do Porto deve ter sensivelmente 10 anos, então acaba por ser um marco e se calhar uma nova ligação e uma união diferente com os adeptos angolanos. Luís André de Pina Cabral e Vilas Boas, também conhecido como André Vilas Boas, de 47 anos, é um ex-treinador de futebol português e dirigente desportivo. É o 32º presidente do Futebol Clube do Porto, que foi empossado no dia 7 de maio deste ano. E assim termina o Girassol Jornal de terça-feira. Muito obrigada pela sua atenção. Amanhã, à mesma hora, neste mesmo canal. Passe bem.